Pessoal, vamos resolver aqui a questão número 3 do item Mergulhando Fundo no livro SAS. É uma questão do Enem e é uma questão bem interessante. Vamos aqui à leitura. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para fixar melhor dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura ilustra a situação em que os postes são representados pelos segmentos AC e BD e a haste por EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Aqui nós temos as opções e aqui nós temos a figura. A primeira coisa que a gente vai fazer é observar na figura as informações que o texto nos dá. Primeiramente, a gente tem aqui os postes. Esse segmento aqui, AC, é um dos postes e esse segmento BD é o outro poste. O segmento EF, ele vai representar a haste, certo? O segmento AB vai representar o solo, ok? Uma informação muito importante que o texto nos dá é que os segmentos AC, EF e BD, eles são perpendiculares ao segmento AB. Então, eu vou colocar aqui um ângulo de 90 graus para indicar que esses segmentos são perpendiculares entre si. Ok? Feito isso, como a gente está num capítulo que trata de semelhança, a gente vai procurar aqui uma forma de usar semelhança entre os triângulos que a nossa figura possui. Primeiramente, eu vou analisar o triângulo ABC e o triângulo FBE. Vou verificar se eles são semelhantes. Esses dois triângulos são retângulos. E esse vértice B aqui, ele contém um ângulo que é comum aos dois triângulos que a gente está avaliando. Então, eu tenho dois ângulos que são congruentes aí. Esse fato nos permite dizer que esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Ok? O que essa semelhança de triângulos vai nos permitir fazer? A gente sabe que, se dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais e os ângulos correspondentes são iguais. Então, a partir disso, eu vou escrever a proporção entre os lados aqui. Vai ficar AC está para EF, assim como AB está para FB. Agora, eu vou procurar as medidas desses lados. A medida do lado AC é 4. A medida do lado EF eu não sei. Vou colocar aqui EF. A medida do lado AB eu vou indicar aqui por uma adição entre X, que representa a F, e Y, que representa a FB. Vai ficar X mais Y. E o lado FB eu vou representar aqui pelo Y. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, a gente vai ficar com EF, que multiplica X mais Y, é igual a 4Y. Pronto. Essa equação aqui eu vou chamar de equação 1. Agora vamos analisar outro par de triângulos. O outro par de triângulos que eu vou analisar é o seguinte: BAD e FAE. Então, vou colocar aqui, triângulo BAD e triângulo FAE. Esses dois triângulos são semelhantes? Ora, se a gente observá-los, a gente vai perceber que eles também são retângulos e que existe um vértice A aqui que contém um ângulo que é o mesmo para os dois triângulos. Então, novamente, pelo caso ângulo, teremos dois triângulos aí que são semelhantes. Esses triângulos também têm lados proporcionais pela semelhança. Então, eu vou escrever a proporção aqui, BAD
D está para EF, assim como BA está para FA, ok? Agora eu vou colocar as medidas. O BD a gente consegue perceber aqui tranquilamente que é 6. EF, a gente vai escrever novamente EF. BA é a mesma coisa de AB, então eu posso escrever X mais Y. E aqui embaixo eu vou observar que FA, que é esse segmento aqui, é o X. Utilizando novamente a propriedade fundamental das proporções, eu posso escrever que EF, que multiplica X mais Y, é igual a 6x, certo? Essa aqui é a nossa equação 2. Agora, eu vou relacionar a equação 1 com a equação 2. Se a gente observar o primeiro membro dessa equação aqui e o primeiro membro dessa outra equação, a gente vai perceber que eles são iguais. Se eles são iguais, por comparação, eu posso escrever o seguinte: 4y é igual a 6x. Vamos isolar o x aqui nessa equação. Vai ficar assim: x é igual a 4y sobre 6. A gente pode simplificar isso aqui e ficar com x igual a 2 terços de y. Pronto. Eu já isolei o x aqui. E agora? Agora eu vou usar essa equação 1 aqui e vou substituir o x por 2 terços de y. Assim. Aqui está a nossa equação 1, que eu vou escrever novamente. F multiplica x mais y é igual a 4y. Eu vou substituir x por 2 terços de y. Então vai ficar F vezes 2 terços de y mais y é igual a 4y. Aqui dentro desse parênteses há uma adição para ser feita. E eu vou fazer essa adição, tá? Vai ficar assim. O denominador é 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2y, 2y. Mais 3 dividido por 1 dá 3 vezes y, 3y. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a adição aqui. Efetivamente, vai ficar F vezes 2 mais 3, 5. 5y sobre 3 é igual a 4y. A gente pode fazer o seguinte agora. Ó. A gente pode escrever assim. EF é igual a 4y vezes 3 sobre 5y. A partir daqui, a gente pode escrever que EF é igual a cortar esse y aqui com este. Vai ficar assim, ó, 12 sobre 5. Se a gente dividir 12 sobre 5, aí a gente vai ter o seguinte, ó, 2,4 metros. A gente acaba de encontrar aí, ó, o comprimento da nossa haste, que é 2,4 metros, tá? E aqui no gabarito, a gente vai marcar a resposta no item C, tá? Gabarito C para essa questão. Uma questão bem interessante.